mais uma vez estamos aqui e agora nós vamos rever o nosso assunto de língua portuguesa. Foram 4 conteúdos muito fáceis. Quais foram os conteúdos? Sílaba tônica, encontros consonantais, o uso de M antes de B e P e por último o tio e cedilha, que foram assuntos que vocês já viram aí nos anos anteriores, certo? Nós vamos fazer o que então? Uma revisão. Então vamos começar aí com a sílaba tônica. A sílaba tônica nós sabemos que é a sílaba mais forte de uma palavra, aquela que tem maior intensidade. Por exemplo, observem a palavra montanha. A sílaba mais forte dessa palavra está no tá. É a penúltima sílaba. Nós contamos a última, a penúltima e a antepenúltima. Olha só as classificações. São 3 classificações: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas, elas são as palavras em que as sílabas tônicas estão na última sílaba. Observem: anão, pontapé, paraná. Agora observem as palavras paroxítonas, são aquelas em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba, ou seja, antes da última. Então, olha os exemplos: bule, vestido, automóvel. E por último, as palavras proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, observe: árvore, quilômetro, espetáculo. É muito fácil, turma. Mas não acaba aí. Nós temos também as palavras monossilábicas, que chamamos de monossílabas. São aquelas palavras com uma sílaba só. Mas elas também têm as suas classificações. Elas podem ser átonas ou elas podem ser tônicas. Eu vou só dar um pause para dizer, fazer uma observação lá para a proparoxítona, que as proparoxítonas elas têm acento, e aí fica muito mais fácil identificar uma palavra proparoxítona, certo? Então vamos lá. Átonas são aquelas palavras que são pronunciadas com pouca intensidade. Olha os exemplos: o, a, de, mi, li, que, com, por. São aquelas palavras que nós usamos para juntar algumas palavras, certo? Por exemplo, eu e você. Esse i é uma átona, né? Uma palavra átona, monossilábica. E as monossílabas tônicas, que são pronunciadas com muita intensidade: eu, mel, tu, sé, não, vi, por, sol. Bom, o nosso segundo assunto são os encontros consonantais, que o próprio nome já diz, também é muito fácil. São aquelas palavras em que as consoantes se encontram juntas, sendo que quando vocês separam as sílabas, elas podem estar na mesma sílaba ou separadas. O importante é que esteja ali 2 consoantes quando nós escrevemos juntinhas, tá bom? A própria palavra consoantes, nós temos aí alguns encontros consonantais, né? Que é o N com S, N com T, consoantes. Então, algumas palavras que contêm encontros consonantais: sacrifício, CR, dignidade, GN, árdua, RD, prato, PR, florista, FL. Encontros consonantais. Nosso próximo resumo é o M antes de P e B. Todo mundo sabe, gente, quando a gente escreve, nós temos a palavra M e a palavra N, que são muito parecidas a pronúncia. Por exemplo, banco, entram. Olha só, a gente fica assim meio sem saber se é N ou se é M. Qual é o macete? M sempre vai vir antes de B e T. N vem antes de qualquer outra consoante. Então, olha os exemplos de M antes de B e antes de P. Ambulância,
cambalhota, embrulho, pombo, tambor. E olha os exemplos das outras palavras com N que vem antes de qualquer consoante. Assunto, banco, canção, entulho, espanto e assim sucessivamente. Por último, nós falamos aí de tio e cedilha, que também é muito fácil. A gente sabe que o tio nós usamos em cima do O ou do A, O, ão, ou O, E, S, ões, que são os plurais, né? Que é aí a forma de usar o plural. E o cedilha, essa letrinha que tem o som de 2 S's, nós usamos antes de A, O e E, A, O e U, e nunca usamos antes de E e I. Vamos aos exemplos? Tio, balões, avião, irmão, caminhão, cedilha, coração, moço, licença. Você é uma palavra que precisa de cedilha? Não, porque o C ele não vem antes de A, O ou U, ele vem antes de E ou I. Então fica aí a lembrança, nunca usamos cedilha antes da letra E e da letra I. Espero que esse resumo tenha ajudado vocês um pouco mais, tá bom?